você Você mudou o penteado? Mudou o penteado? Será, né? Acho que eu tô menos loira, eu acho. Ah, Agora que então é é isso, que isso. eu sou bom pra reconhecer, hein? Eu tenho memória de elefante. É, É. entendi. Eu me lembro que eu falei com o senhor porque eu estava no processo de inventário litigioso, Tá. tá? E eu sou filha do segundo casamento, né, do meu pai. E aí descobri nesse processo de inventário que eles estavam, os irmãos, os filhos do meu pai, do primeiro casamento, estavam escondendo vários bens. E o que me chocou mais foi com relação à casa que meu pai tinha, certo? E nós E conversamos, aí né? Eu devo ter te orientado a fazer uma ação, ou uma ação declaratória de nulidade, ou a petição de herança. Porque quando os bens são foi, omitidos, nós fazemos uma ação para pedir a nulidade do inventário, começar do zero. Diferente foi, quando, na verdade, os bens quando são omitidos, a gente podemos trabalhar com a sobrepartilha. Mas quando é omitido isso, maldosamente, né, e ocultado algum herdeiro, aí é a petição de herança. Então, daria para petição trabalhar. de herança. Petição de herança. Só que assim, essa casa, ela tá tão complicada que o advogado que está cuidando desse processo, ele está com muito receio. Por quê? É uma casa que envolve como é que chama? Um herdeiro cessionário, certo? E esse herdeiro cessionário, ele teve um cargo político durante um período que foi feita essa transação. É o seguinte, eu mandei os documentos aí para o seu escritório. Não sei se o senhor está com acesso Chegou aí hoje. à certidão Eu vitenária. até demorei um pouquinho para entrar, porque eu tenho mania de organizar tudo, colocar em pasta, né? Então deixa eu abrir para você ver aqui, quer Sim, ver? é. Eu não sei se é assim, mas eu não gosto de nada bagunçado. Tem que pôr na pasta com o teu nome e tudo certinho. Por quê? Porque aí Sim, amanhã ou advogado depois bagunçado aí complica é. mesmo, Aqui, ó. né? Tá vendo? Isso. Veja, vamos começar por aí. Essa certidão de óbito. Vamos na certidão de óbito. Essa foi a certidão de óbito que a certidão de óbito ela é declarada por um dos filhos ou alguém quando há o falecimento, né, da pessoa. E o filho do meu pai mais velho foi lá no cartório e ele declarou que nessa data de 6 de agosto de 2023, o pai dele, né, tinha falecido e ele era viúvo de Alice Maria da Silva, certo? Certo. Isso é mentira. Nossa, já foi lá e já mentiu. Já a primeira declaração já mentiu. Já mentiram. Por quê? O que acontece? Meu pai, a história do meu pai e da minha mãe é o seguinte. Quando eles se conheceram, meu pai já tinha o primeiro casamento e ele tinha filhos do primeiro casamento, certo? Certo. E o que ele fez na época? Ele não sabia de muitas coisas jurídicas e nem minha mãe. E ele simplesmente se apaixonou pela minha mãe, deixou a família lá, certo? Ficou só dando atenção aos filhos e sendo o provedor, mas ele se separou de corpos, certo? Entendi. E aí? Ele, na verdade, não deixou de ajudar lá, quem tinha que ajudar, os filhos, mas ele se separou de Isso. fato ali por diante. Se separou de fato dali por diante. Então, dali por diante viveu com a minha mãe, certo? Eles Certo. casaram, inclusive eles casaram no religioso. Ah, Eu não sabia, eu pensei que eles tinham casado no civil, porque eles nunca me contaram essa história também. Nunca me contaram. Eu fui descobrir depois que ele faleceu. normal. Aí assim, o que acontece? E aí ele viveu os anos da vida dele todo, né, com a minha mãe. Inclusive, ele herdou pensão da minha mãe, porque minha mãe era funcionária pública, então ele conseguiu ficar com a pensão dela. Ele também era também do Exército, então ele tinha direito a 2 pensões de manhã, mas ele ficou com uma só, porque não podia acumular 3, né? Então ele ficou. E esse sujeito, esse Marcos, vou dizer meu irmão da parte de lá, que é o mais velho de lá, ele foi pro casamento depois no civil do meu pai, porque ele casou no religioso, certo? E ele viveu a vida dele todinho com minha mãe.
E depois, a mãe desse Marcos faleceu em 2000. E aí, meu pai casou no civil com a minha mãe, certo? E existe um litígio enorme. Meu pai nunca contou a história completa a mim. Ele disse para mim, quando eu tinha mais ou menos entre 10 e 12 anos, eu não lembro, que eu tinha irmãos, porque eu sempre fui criada como filha única, certo? E aí, o que eles me diziam? Olha, Cláudia, você tem irmãos, eu não entendia direito, porque eu não via ninguém nunca falar nesse pessoal. E aí, minha mãe também não falava muito, e aí eles só me disseram assim, você tem vontade de conhecer? E eu disse, não, porque eu era tão bem criada com meus pais, com meus primos, eu tinha muitos primos, vivia na casa das avós, minhas madrinhas eram muito presentes, e eu nunca tive Ou seja, não vontade faltava, de conhecer. não faltava criança, companhia, né? Não faltava, né? Nunca Não, faltou para não você. faltava, não faltava para mim. E assim, o que aconteceu? Quando meu pai fez isso, ele teve uma revolta muito grande por parte dos filhos dele de lá, obviamente, né? E a ex-esposa também. Acho que ameaçaram ele de várias coisas, de tipo, a gente vai se separar e você não vai dar nada também dos bens E daqui, ou outra, então da a gente forma que ele vai se fazer alguma coisa separou, com né? a Com mãe. certeza o outro lado ficou com mágoa, né? Não tem jeito, né? Ficou com mágoa, eles Mágoa gera passaram vingança, anos sem né? se falar, Olha lá. gera vingança. Então ele tem filhos que não falavam com ele há muitos anos, entendeu? Porque nunca aceitaram essa escolha. E ele dizia sempre assim, quando foi que eu fui conhecer essas pessoas? Quando ele me falou que ele tinha filhos, ele me falou que ele tinha 3 filhos. E na verdade ele tem 6 do primeiro casamento. Por que ele não falou desses 3? Depois eu fui E a sua mãe descobrir. sabia que era 6? Ou não? Curiosidade, né? Minha mãe sabia. Sabia. Minha mãe sabia. E a empregada lá em casa, que morava lá em casa, ela morou 37 anos. Ela também sabia. Também Só sabia. que ela tinha uma lealdade à minha mãe e ao meu pai, que era uma coisa impressionante. Depois que minha mãe faleceu, tanto é que minha mãe deixou casa para ela, meu pai manteve ela depois até ele viver, ele sempre ajudou. Porque era uma pessoa muito leal, era uma amiga, era da nossa família. E assim, e ela também nunca me contou, porque ela dizia que, tipo assim, era um segredo de pai e de mãe, então ela nunca me contou. Então, quando meu pai adoeceu em 2021, Engraçado, né? Quem conta de 3, conta de 6, né? Eu acho que é vergonha, né? Que coisa, né? vergonha, e eu Vergonha. acho que eu acho que ele ficou naquela coisa assim, você tem irmãos, você tem 3, que são os 3 que eram os mais ou menos que eles topavam me conhecer. Certo? Porque eram os que entendiam de dizer assim, papai não estava feliz nesse casamento. Deixa o papai viver a vida dele. Os homens entendem melhor essas coisas, sabe? E eu acho que Então, eles como eram um sou pouquinho casada, maior também, né? Acho que via briga, falta de felicidade, né? Isso. Então, assim, o que é que os meninos achavam? Não deu certo. Eles já foram casados 2 vezes, meus irmãos também. Então, assim, para eles era, não deu certo, o pai quer viver essa vida, é a vida dele, deixa ele ficar com a mulher que ele quer, ele tem essa família, vamos aceitar, ela é nossa irmã, não tem nada a ver. E aí, quando o Benho falou comigo, e que ele perguntou se eu queria conhecer, eu disse que não queria. E não para ele também, querendo ou não, foi um alívio, porque também se os meninos lá dissessem, não, eu não quero, ou então, eu vou ter que avisar os outros 3 que eles vão conhecer mais claro, entendeu? Aí vai criar um problema entre eles. Ficaria difícil, né? Ele teria que criar toda uma situação para levar vocês, eles aceitarem, a ex-companheira aceitar, né? Assim, e tudo muito complicado. E assim, minha mãe, financeiramente, ela nunca dependeu dele, porque ela sempre trabalhou, como eu falei, ela era funcionária pública, federal e estadual. Então, ela sempre teve a vida dela muito bem. Aí, o que acontece? Minha mãe falece em 2015, certo? A mãe desse pessoal falece no ano 2000, certo? Eu não sabia nem quem é o nome da mulher, eu não sabia nada. Eu só sabia que eles moravam em Bezerros, certo? E aí, o que acontece? Essa mulher falece, depois é que eu fiquei sabendo, ela falece em 2000, minha mãe falece em 2015. Depois que minha mãe falece em 2015, eu não quis mais ficar na casa de mãe e nem meu pai, certo? Eu me mudei, fui para outro lugar, eu viajava muito, estava noiva, fui morar em outros cantos e tal, e ele foi morar com o pessoal lá desse interior,
porque ele sempre teve negócios lá, sempre teve criação de abelha, porque ele era do exército muito tempo, 33 anos de exército. Mas assim, quando ele saiu do exército, ele saiu muito produtivo ainda. Então, o que ele fez? Vou botar meu negócio para mim. Botou coisa de apicultura, colocou coisa para vender tilápia, virou um comerciante. E aí, ele nessa cidadezinha, ele conseguiu, assim, ter uma certa renda. E ali ele foi investindo. Minha mãe gostava de comprar terreno numa cidade próxima e ele também gostava. E assim os dois iam e aí iam crescendo patrimônio. Só que aí minha mãe falece em 2015. Em 2002, a mulher morre, a primeira mulher morre em 2000, certo? Em 2002, meu pai e minha mãe se casam no civil. Eu não sabia, porque eu vi as fotos deles lá em casa, no religioso, eu achei que eles eram casados. E eu não sabia. E também se não era de perguntar, né? Pergunta, né? Hoje é diferente, é outra fase, né? Não, e quando é que você sabe que seus pais, o tipo de casamento dos seus não pais, sabe, é né? só na época de inventário. E assim, minha mãe sempre falou, olha, eu sou casada com separação total de bens, o que é meu, o que é de correr. Ela dizia assim. E aí, passou. Aí, meu pai, depois que minha mãe faleceu, aí ele foi mais para lá, ficou mais com esse pessoal lá. Aí, o que acontece? Em 2021, ele teve um problema que precisou colocar um stent. Não, precisou colocar precisou colocar um stent. E aí ele precisava se internar para ficar numa UTI, para colocar o stent, e ele estava com 88 anos. E aí um desses irmãos, um dos mais velhos, que era o do meio dos mais velhos, disse assim, olha, eu acho que Cláudia tem todo o direito de saber que papai vai fazer essa cirurgia, esse procedimento, porque papai está com 88 anos e pode ser que ele não resista. Ele tem uma saúde de ferro, mas pode ser que ele não resista, então é melhor a gente avisar para ela. Aí um deles pegou o meu telefone e ligou para mim. Aí se identificou e disse, eu sou Tarso, seu irmão, papai está aqui no Hospital do Exército, vai fazer esse procedimento. Eu não tenho nada contra você, nem eu, nem Marcos, nem... Aí foi falando outros nomes, quem? Ele disse, é uma longa história, depois a gente vai te contar. Tá bom. Aí eu fui para o hospital. Quando chegou lá, meu pai ainda estava lá, e apresentou, achou bom da gente se conhecer, e a princípio foi tudo bem, minha cunhada estava lá, ficou aquele clima bom. Ele fez o procedimentozinho dele, deu tudo certo, ficou na UTI. Depois eu conheci o irmão mais velho, que é esse Marcos, que declara que a mãe dele é casada com meu pai. E aí, o que acontece? Ficamos naquela, assim, um certo contato. Depois ele fez cirurgia de catarata, ia para casa de Marcos. Foi um contato que não foi ruim, né? Foi leve, né? Ninguém ofendeu ninguém, né? Foi leve. Só que eu fiquei sabendo nessa época que existiam mais 3 irmãos, certo? Um era uma mulher que era a mais velha deles lá, tinha quase 70 anos, acho que ela tinha quase 70 anos. Tem uma outra que é a mais nova deles lá, que é a que me odeia, essa moça me odeia. E tem um que é da Polícia Civil, que também tomou as dores da mãe, as dores das irmãs, e ele também não era muito chegado a mim. E por que você acha que te odeia? Por quê? Por quê? Porque os meus irmãos falaram isso. Numa dessas vezes que pai ficou internado e que ela veio visitar pai, eu fui avisada de que eu deveria deixar o quarto, que eu deveria ir embora, porque ela me odiava e eles não queriam que nada acontecesse ali, porque ela era capaz de tudo. E ela, como é da polícia militar, ela tem porte de armas, certo? Eles todos são da segurança pública, todos eles são. Tem delegado da Polícia Federal, tem um outro também da Polícia Federal, o outro da Polícia Civil, eles são todos assim. E tem um outro que é da Marinha, não, da Aeronáutica. E ela é advogada e é policial civil. Ela, como foi a mais nova, ela que foi a mais impactada por essa separação. Porque colocaram na cabeça dela que pai deixou a mãe dela nessa época e ela não teve o amor de pai que deveria ter, né? Tá.
eu fico naquela. Pode ser que ela tenha razão, mas eu não tenho nada a ver com isso. É Certo? claro. Foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Inclusive, quando a gente estava no hospital, que estava a maioria deles lá, menos ela, menos esses 3, meu pai disse bem assim: olhe, vocês precisam respeitar a minha escolha. Eu sempre pensei, a gente só tem uma vida. Eu só tinha essa vida. Eu não ia abrir mão do amor da minha vida, não. O amor da minha vida era a mãe dela. Ele era bem lúcido, né? Assim, de explicar, né? De falar a real, né? Não ficava inventando, e assim, né? ele queria ter feito a separação dele do jeito que tinha que ser feito, mas não, elas cobraram ele. Porque assim, a mulher ia viver como? Porque ela não trabalhava, ela tinha 6 filhos. Então, assim, eu acho que eles pensaram em tudo. Não, papai, você não vai se divorciar, não. Você vai continuar aqui, mantendo a gente, porque ele teve que... Eu soube depois que ele teve que pagar a faculdade para todo mundo. Ele pagou faculdade, inclusive, para os netos desse pessoal, privada. E eu sempre estudei em faculdade federal. Então, assim... eles tiraram a última gota de painha, entendeu? Entendi. E aí, como a mulher não trabalhava, terminou que o que eles fizeram? Tudo que foi construído por painho, mesmo que fosse coisas que minha mãe contribuísse, eles deram um jeito. Como todos também são advogados, eles sabiam como mexer na lei e ver as brechas e começar a esconder vários bens. Inclusive, a inventariante, que é a mais velha, que é advogada, ela conseguiu alegar uma união estável com o dono do cartório de registro de imóveis de lá. Certo? Tá. Então, assim, certidão de óbito falsa. Meu pai casa com a minha mãe, a mãe deles falece em 2000. Meu pai casou com a minha mãe em 2002, com separação obrigatória de bens. Eles fazem uma cerimônia, uma festa, convidam algumas pessoas de Bezerro, estavam os prefeitos de Bezerro, secretário de saúde, estava o pessoal lá. Meu irmão, esse meu irmão Marcos,